Você reparou que, dependendo do ambiente, do contexto, das pessoas que estão à sua volta, você muda de comportamento? Você muda de atitude, de expressão, seu jeito de falar, de se vestir, de se manifestar muda? Isso tem a ver com um conceito chamado persona. Persona é a máscara social que nós utilizamos para interagir com o mundo e para corresponder às expectativas que nós acreditamos que o mundo tem em relação a nós. São diversas as personas que nós vamos adotando para as nossas vidas ao longo do tempo. A persona familiar, a persona social, a persona profissional, a persona estudantil, enfim, são papéis que nós vamos atribuindo a nós, com características específicas, jeitão de ser e de se manifestar, no intuito de corresponder a essas expectativas e de termos assim os resultados que buscamos nessas interações. Persona é um conceito central da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Persona é uma palavra que vem do latim e significa máscara, muito utilizada no teatro. Então, quando uma pessoa vai representar um papel, ela usa uma máscara, um personagem, ela se coloca à disposição daquele personagem. Nós também utilizamos essas máscaras sociais, a fim de representar esses papéis no mundo. Isso é extremamente saudável e esperado que todos façam. Acontece que muitas vezes as pessoas se identificam tanto com uma ou com outra persona que perdem ali como que o equilíbrio entre as suas personas. Passam a agir de acordo com o papel daquele contexto, daquele momento, daquela circunstância, estendendo para toda a sua vida sem fazer adaptações. Então, de repente, um diretor de uma empresa muito sério, onde no seu papel ele precisa passar autoridade, ele precisa de repente ser mais rígido, ele precisa cobrar. Muitas vezes esquece de se despir dessa persona ao voltar para sua casa, ao voltar para o lar, para o convívio com a esposa, com os filhos, com o bichinho de estimação. E aí ele adota essa mesma postura de autoridade rígida que está ali nesse papel para cobrar, para fazer com que as pessoas produzam e correspondam o seu lugar profissional. No entanto, essa persona não cabe no contexto familiar. Muitas vezes o que os filhos, a esposa, o bichinho de estimação está demandando e esperando desse exemplo é outro papel, é outra manifestação, é outra forma de interagir. Por conta dele não fazer essa flexibilização, essa adaptação, esse ajuste, ele acaba gerando e colhendo prejuízos dessas relações, tornando essas relações mais pesadas do que de repente poderiam ser, mais difíceis, com o surgimento de muitos conflitos, pouco repertório para manusear esses conflitos e assim pronto, está instalada frustração. Esse homem, então, ele passa a olhar para o seu lugar de familiar, para o seu papel familiar, como um lugar no qual ele não está se ajustando, não está se adaptando, ou que a família não está correspondendo a ele, compreendendo o jeito dele ser. Mas esse não é o jeito dele ser, esse é o jeito da persona profissional dele enquanto diretor ser na empresa. Ele se perdeu nessa identificação. Um exemplo de identificação demasiada com a persona
que hoje tem aparecido com bastante recorrência no setting terapêutico é da mulher que, entendendo que para estar no mercado de trabalho, para atender o contexto social, para corresponder às exigências do mundo, ela precisa estar na persona de heroína, de batalhadora, de agressividade, de empoderamento. Ela se identifica tanto com essa persona que, quando ela tem a necessidade de se sentir mais vulnerável, mais sentimental, mais sensível, naquele papel mais ligado ao feminino, de acolher, de nutrir, de receber, ela não consegue. Ela sofre para descansar, ela sofre para se acalmar, ela sofre para desfrutar de prazer, porque ela assumiu a persona da mulher que tem que estar no mundo, produzindo, trabalhando, fazendo acontecer. É um desequilíbrio, porque a mulher pode se empoderar, a mulher pode ir para o mundo, conquistar seus objetivos, sonhos, se realizar de várias maneiras. Mas ela também precisa voltar para o seu lugar do feminino, de um feminino que faz uma introspecção, de um feminino que se anula um pouco da agitação, de um feminino que se volta para o seu mundo interior, para elaborar, organizar e acolher tudo que ela foi conquistando, tudo que ela foi criando no mundo. Esse feminino também está nos homens. Esse feminino também tem que ser acionado aí em alguma persona pelo masculino. Mas eu estou trazendo esse exemplo aqui porque tem sido de verdade recorrente na clínica. Mulheres empoderadas, mulheres que atingiram lugares importantes de status, de visibilidade, de autoridade, mas que perderam o contato, a conexão com seu eu interior, com a sua essência, com a sua verdade maior, e não conseguem mais se despir dessa persona de heroína, pagando um preço alto para se manter nesse lugar. Aqui vem um alerta. Essa identificação não saudável com uma ou outra persona não acomete somente os adultos. Desde cedo, com as crianças, isso pode acontecer. Aquela criança que deseja muito agradar o seu entorno e que percebe, né, ali quais são as exigências, quais são as esperas do seu entorno, começa a adotar para si a persona do filho perfeito, a persona da filha perfeita, da filha boazinha, do filho comportado, do filho que só tira notas boas, que não traz dor de cabeça para casa. Esses são papéis que a criança vai identificando como uma exigência do seu núcleo familiar, do seu núcleo social, no contexto da escola, e que muitas vezes, para se sentir amada, para se sentir integrante daquele meio, valorizada, ela assume como uma persona única, como se ela devesse ser somente aquilo o tempo todo. Isso adoece. Ninguém, seja criança, adulto, mulher, homem, pode se identificar com uma ou outra persona e estender para o resto da vida. É preciso equilíbrio, é preciso temperança. Nós precisamos sim vestir aquela persona, atuar no mundo no bom sentido, de realmente interagir conforme o mundo espera de nós, conforme nós esperamos pelos nossos resultados, mas precisamos ter um momento de nos despir daquela persona, daquela outra, e estar mais em contato com a nossa essência, com a nossa verdade, com o nosso eu. Não um eu identificado somente com a persona, mas um eu autêntico. A identificação com a persona é normal, é saudável,
não em demasia. Eu sou psicóloga, essa é uma persona profissional minha e que muitas vezes ela está presente no meu contexto familiar, no meu contexto social, nos meus momentos de lazer, de prazer, porque ela tem a ver com a minha essência, mas ela não se sobrepõe às outras. Quando eu estou sendo mãe, a persona psicóloga fica como que num segundo plano. Ela participa, mas não enquanto persona total. Quando eu estou sendo esposa, quando eu estou sendo amiga, quando eu estou sendo uma pessoa que trabalha para a sociedade, não necessariamente eu preciso ser a psicóloga em atuação. Trocar de persona deveria ser como trocar de roupa. Então, se eu vou ao trabalho, eu coloco aquela roupa que é mais adequada ao meu ambiente de trabalho. Se eu estou em casa, provavelmente essa roupa já não é a mesma. Eu já tenho uma roupa talvez mais confortável, talvez mais simples, enfim. Quando eu vou dormir, eu coloco o meu pijama. Olhar para as personas tem que ser como olhar para as nossas roupas. Nós trocamos a depender do contexto, trocamos para lavar, trocamos porque elas vão se desgastando e precisamos renovar, trocamos porque desejamos trocar também. Olhe para suas personas, identifique os seus principais papéis de interação no mundo. Perceba o quanto eles estão presentes na sua vida. Perceba quando você faz a transição de uma para outra persona, quando você trocou essa roupa. Perceba se de repente uma persona não está invadindo o espaço da outra e isso está gerando prejuízo nas suas relações, na sua interação com o mundo. Perceba se de repente alguma persona não está muito abandonada por você e merece mais atenção, mais energia, mais espaço para se apresentar na sua vida. Isso tudo também tem a ver com saúde emocional. Precisamos olhar para as nossas personas e trazer saúde para a existência delas e trazer equilíbrio, temperança, harmonizá-las. Assim elas terão importância, efetividade e trarão os resultados que nós buscamos nessas interações. Pensa nisso. Se você gosta dessa temática, se você achou legal os exemplos que eu trouxe, se o alerta para que você olhe para as suas personas foi bacana, curte esse vídeo, compartilha. Eu tô aí assim o tempo todo buscando, estudando, tentando trazer de forma prática para que você olhe para o seu dia a dia, para a sua vida e tire proveito desses conceitos, dessas metáforas, desses exemplos. Eu agradeço muito por você estar aqui até esse momento. Até o próximo vídeo.